Você que continua aí na expectativa com relação ao auxílio emergencial, precisa de atualização, quer entender o que de fato vai acontecer, quer saber o que vai acontecer amanhã, o que pode acontecer na próxima semana, vem comigo até o final desse vídeo para ficar sempre bem atualizado. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse vídeo e aciona o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. A grande situação é o seguinte: muitas pessoas estão aí aflitas ainda com relação ao auxílio emergencial. Para a gente entender direitinho o que está acontecendo, eu vou passar aqui uma entrevista coletiva onde o ministro da Cidadania ele vai trazer algumas informações, aí depois eu volto com você. Vamos lá? Rapidamente, para apresentar aqui no auxílio emergencial o volume do atendimento que foi feito. São 42 milhões de famílias beneficiadas, 50 milhões e 500 mil CPFs elegíveis que tiveram algum recebimento, no valor de 35 bilhões 788. É importante dizer, ministro, que a primeira parcela tem uma previsão de 41,7 bilhões de reais, porque nós estamos fechando no início dessa noite a análise e a homologação de 17 milhões de CPFs, que devem se transformar amanhã em mais 6 ou 8 milhões, o número deve oscilar dentro dessa faixa, a nossa expectativa, que com os 50 milhões e 500 já obtidos, nós vamos a 58, talvez 59 milhões de pessoas que até segunda-feira estarão creditadas no Brasil, completando em torno de 98% da primeira fase. Todos aqueles que requereram o auxílio no mês de abril terão sido analisados, avaliados, alguns mais de uma vez, e estarão creditados. Essa cobertura deve chegar, com este número, a superior o grau de atendimento de mais de 100 milhões de pessoas, o que significa que o Brasil, em um mês, proporcionou uma cobertura que atingiu metade da população. Só para que a gente possa ter uma ideia do grau de esforço de todas as equipes do governo, senhor ministro. E aqui o volume dos recursos que já foram despendidos nessa primeira parcela, de 35 bilhões, como eu já falei, e amanhã deve ter uma suplementação para esses novos pessoas que estarão no programa. Próximo slide, rapidamente, é a demonstração clara aí de que, como nós falamos, 37% das pessoas que obtiveram através da internet os seus recursos, e elas estão localizadas no Nordeste. A próxima lâmina, e termino com ela, isso por recomendação da CGU, do ministro Wagner Rosário, nós desenvolvemos, juntamente com a Dataprev, um processo de transparência ativa. As pessoas entram no site da Dataprev, colocam lá o seu nome, seu CPF, sua data de nascimento, o nome da sua mãe, e ela vai ter todas as informações: quando é que foi processado, quando que foi transferida a informação, quando é que ela foi homologada, qual é o ponto do seu cadastramento ou da sua habilitação que a habilitou ou que a inabilitou para receber o recurso. E a boa notícia do final da tarde, antes de chegar aqui, ministro, eu acabei de receber um telefonema do presidente general Floriano Peixoto do Banco dos Correios, acertando o acordo entre o Ministério da Cidadania e os Correios para, a partir de segunda ou terça-feira, é só uma questão operacional que o doutor Barreto vai explicar e vai apresentar, as pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou uma instituição, ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento, absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio, em todas as agências, vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio emergencial. Uma última palavra minha, antes de transferir ao doutor Barreto e depois ao doutor Sérgio, para as questões pontuais, é no seguinte sentido, a quem está nos assistindo. Nós estaremos concluindo
a avaliação e pagamento da primeira parcela até o início da próxima semana. Quem eventualmente teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo. Determinação do presidente Bolsonaro e da lei, a do presidente Bolsonaro é que nenhum brasileiro ficar para trás. E a da lei é de que as 3 parcelas estão garantidas para todos. Eu uso sempre um exemplo. Tanto o aplicativo, o site, as agências do Correio ficarão disponíveis até o dia 2 de julho, como determina a lei. Se uma pessoa se cadastrar no dia 2 de julho e ela for considerada elegível, ela vai receber as 3 parcelas às quais ela tem direito, da mesma forma como todos os demais brasileiros e brasileiras receberam. Doutor Barreto, por favor, depois doutor Sérgio. Boa tarde a todos, obrigado ministros aqui presentes, agradeço os secretários conosco à mesa e a sociedade brasileira. Eu só vou fazer uma colocação específica em relação ao acordo que a gente está fechando eles com os Correios. Na verdade, quando nós montamos o processo do auxílio emergencial, e aí com toda a humildade e respeito, nós vamos atentando a cada problema que aparece. É impossível na velocidade que a gente montou, a gente sanar eles no primeiro dia, mas o nosso compromisso é de que a cada problema que apareça, nossas equipes técnicas não descansem a ponto de sanar com a maior agilidade possível. É como se nós fôssemos a maior startup do mundo. Então a gente age com a agilidade de uma startup num orçamento da ordem de mais de 120 bilhões de reais sendo distribuídos num universo menor do que 90 dias. O que significa a parceria dos Correios? Quando a gente identifica que, primeiro, foi correta a decisão de utilizar o site e o celular, os smartphones. O exemplo dessa estatística é evidenciada, por exemplo, na região Nordeste, onde se em algum momento se colocou em dúvida se a gente atingiria a penetração e entregaria o recurso a essas pessoas pela ausência dos smartphones e da rede de internet que a suportasse, esse paradigma acaba de ser quebrado quando a gente evidencia que o maior volume de beneficiados está nessa região e eles conseguiram utilizar através dos smartphones, através da internet. No entanto, nós não descansamos sabendo que existem pessoas que podem não receber, que eles podem ser de fato ultra vulneráveis e que a gente tem que encontrar uma solução. A solução conveniada com os Correios permite com que pessoas que não consigam, não tenham alguém que empreste, ajude ele a cadastrar, alguém que coloque ele em condição de cadastrar lá na internet, ele consiga acessar uma nova rede complementar à rede da Caixa, que já está com uma grande missão, a gente estende numa rede complementar com os Correios e permite que lá essa pessoa que tenha este problema, essa vulnerabilidade, possa se cadastrar e acessar, sim, com o mesmo direito de todos os demais brasileiros que acessaram via meios digitais, o auxílio emergencial. É nesse sentido que a gente estende a mão, mais uma vez, procurando encontrar qualquer outra fragilidade e consertar o mais rápido possível para que os recursos cheguem ao cidadão brasileiro. Obrigado. Você deve ter percebido que o ministro enfatizou muito nas estatísticas, trazendo aqui o dado presente, dizendo que 98% das pessoas estarão com os seus pagamentos em dia da primeira parcela até a próxima segunda-feira. Ele fala também da questão, enfatizando sempre a quantidade de atendimento, dizendo que quase 50% da população acabou sendo atendido pelo auxílio emergencial. Mas nós devemos também levar em consideração que houve algumas falhas aí no processo e, portanto, acabou gerando todo esse volume. O importante é que parece que agora estão encontrando alternativas, pois o ministro também falou de parceria com o Correio, pois o que acontece? O Correio ele está presente no Brasil inteiro e ele é possível que tenha condição de complementar a ajuda que a Caixa Econômica Federal está fazendo. Na verdade, ajuda não, o trabalho que a Caixa Econômica Federal deveria fazer, está fazendo, ele vai complementar, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de operar um celular, que têm dificuldade de acesso à internet e também não tenham pessoas próximas que consigam auxiliá-las. Nós devemos entender que o Correio tem muitas agências, mas também precisa ter um preparo dessas pessoas para atender essas pessoas que têm a necessidade de obter informações a respeito do auxílio emergencial. É também importante que o governo divulgue com muita
assertividade, que lá no correio a pessoa não vai receber, e sim ela vai obter informações e conseguir fazer o seu cadastro ou o seu recadastramento. Então vamos escutar agora também uma outra parte da entrevista, na verdade uma espécie de audiência, onde o ministro da Cidadania ele fala com os senadores, como se estivesse prestando contas do andamento do auxílio emergencial. Vamos lá? Onyx disse que o esforço é grande para que o cronograma seja mantido. Nós estamos próximos de vencer a primeira parcela, devemos provavelmente até amanhã, né, se tudo correr bem, poder anunciar o cronograma de pagamento da segunda parcela a partir da próxima semana. O ministro explicou que toda exclusão está proibida durante a pandemia, a não ser em caso de morte do beneficiado. Ele destacou também a parceria com os Correios. Nós estamos também desenvolvendo canais aqui para facilitar a vida das pessoas, estamos numa discussão com os Correios para permitir que as pessoas que não têm acesso à tecnologia, que têm dificuldade, que não encontraram alguém que solidariamente lhe ajuda, possam ir até os Correios poder fazer o cadastramento. Nós estamos próximos de anunciar esse acordo operacional com os Correios, vai ser gratuito para as pessoas. Bom, você percebeu que o ministro, novamente, ele enfatiza a questão da parceria com o Correio, porque o Correio está presente no Brasil inteiro, é uma verdade, mas devemos aqui, não podemos esquecer de forma alguma que essas pessoas, para atenderem de forma adequada quem necessita, elas precisam receber treinamento. Não basta simplesmente abrir na segunda-feira e as pessoas começarem a atender sem ter um treinamento. Então é necessário que o ministro aí verifique também com o Correio quem pode treinar essas pessoas, os funcionários do Correio, para atender os necessitados de informações. Esse é um ponto muito importante para que não haja também uma nova tormenta das pessoas saírem para buscar ajuda e chegar lá e encontrar pessoas que não estão preparadas. O ministro também acabou informando que nesta sexta-feira será divulgado um novo calendário, o calendário de pagamento da segunda parcela, onde várias pessoas ainda aguardam também essa definição, muito ansiosas, né? É importante que o ministro ressaltou em tudo isso que é o seguinte, que há a promessa do governo de não deixar nenhuma pessoa desamparada com relação a esse recebimento. E a pessoa terá até o dia 2 ou 3 de junho para receber. Se ela não conseguir fazer o cadastro nesses dias, ela tem até esse prazo aí para concretizar o seu cadastramento, ser habilitado e assim receber esse valor. Nós vamos continuar aqui acompanhando esse assunto para ver se amanhã realmente sai esse calendário na sexta-feira e se na segunda-feira, segunda ou terça-feira, o Correio começa a efetivamente atender as pessoas e se de fato na próxima semana começam a pagar o calendário da segunda parcela, começam a pagar as pessoas que têm direito à segunda parcela do auxílio emergencial. Agora coloca aqui, coloca um comentário aqui, o que você achou dessa informação. Você está na expectativa, você já recebeu o seu dinheiro, você ainda está em análise, você está ainda preocupado e não sabe o que fazer, você tem dúvida com relação ao auxílio emergencial, você acha que o Correio vai ajudar efetivamente, você acha que de fato sairá na próxima semana a segunda parcela do auxílio emergencial? Deixe o seu comentário aqui, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.